Este é o módulo de estudo número 26, com dois temas. Deus enviou seus mensageiros, os profetas, a Israel, e Israel se recusou a ouvir suas advertências. Como eu já disse na aula anterior, não é nossa intenção estudar toda a Bíblia, e muito menos estudar todo o Antigo Testamento. Na verdade, nós estamos apenas vendo as coisas mais importantes para entender o que contém a Bíblia, né? O que contém dentro da Bíblia, para que possamos entender o advento de Jesus Cristo, para que possamos entender o Evangelho. Então, nós apenas estamos dando uma pincelada nas coisas mais importantes para entender. Nós vamos ver que Deus nunca deixou de avisar o povo de Israel da consequência dos seus pecados, da sua idolatria, do seu afastamento do Senhor, do seu afastamento e seu esfriamento em seguir as leis, os mandamentos. Deus sempre mandou pessoas. Nós vimos aqui épocas de juízes, o período de juízes, nós vimos o período de reis, né? Então teve a época de ter os juízes, lembra-se, na aula passada, os juízes governavam por determinado momento, enquanto o juiz que estava ali, sendo erguido por Deus, estava governando o povo, fazia o que era certo. Esse juiz morria, o povo novamente se desviava. Aí nós vimos também o momento de reis, onde nós demos uma pincelada nos 3 primeiros reis, né? O primeiro rei, nós nem comentamos sobre ele, Saul, né? Que não foi um rei que agradou ao Senhor, mas temos o segundo rei, chamado Davi, que foi um homem que, segundo o coração de Deus, que agradou ao Senhor, mas depois tivemos a sucessão de Salomão, onde Salomão nos é importante entender que Davi deixou incumbido Salomão, seu filho, de construir o templo para o Senhor. Esse templo é importante porque você vai aprender sobre esse templo lá em Jesus Cristo. Esse templo é muito importante. Não está aqui no módulo anterior à toa. Foi falado do templo, não foi à toa, né? Onde toda a arca da aliança, todos os utensílios do tabernáculo foi colocado dentro do templo. Esse templo é importante para quando formos estudar sobre Jesus Cristo. Mas a Bíblia é recheada de livros. O Antigo Testamento é riquíssimo. Muitas histórias, muitas coisas para aprendermos. Mas nós não vamos estudar tudo. Mas a pergunta que podemos fazer, o que contém no Antigo Testamento? Pois é isto que eu vou pincelar o assunto aqui para você agora. No Antigo Testamento, nós temos vários profetas que foram erguidos por Deus para aconselhar os reis, aconselhar a nação, para que eles se voltassem para os caminhos do Senhor. Cada vez que eles se desviavam e estavam desviados, o Senhor levantava profetas para poder aconselhar o povo e aconselhar os reis. Mas nós vimos que o ser humano é obstinado, é rebelde. E nós sabemos, e vamos ver que Jesus até fala sobre isso, que eles mataram todos os profetas, porque não queriam ouvir as suas advertências, não queriam ouvir as suas exortações. Muitos, como se diz, muitas vezes não matando, ainda por cima maltratando, foram maltratados. Na Bíblia, nós temos muitos livros, nós temos os profetas, o restante agora da Bíblia, nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Já foi falado sobre isso lá no começo, nos primeiros módulos, né? Não é que o profeta é maior, mas sim que o volume do seu escrito foi maior. E existem os profetas que escreveram pouco. Mas todos esses profetas foram enviados para dar uma profecia para os seus dias e também já aproveitavam e davam a profecia sobre a vinda do Messias, algo sobre Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento está recheado também de profecias sobre a vinda de Jesus Cristo, onde esses profetas falavam de profecias mais curtas, que iriam acontecer no seu próprio tempo, e também aproveitavam e já falavam as profecias de coisas que viriam a acontecer com a vinda de Cristo. E muitos até, inclusive, coisas que ainda não aconteceram.
Pois como nós podemos ver no livro de Daniel, tem muita escatologia, né? Mas vamos ao estudo, vamos ver algumas coisas do que a Bíblia nos mostra. Nós vamos ver agora uma profecia, uma exortação do profeta Isaías para o povo de Israel, que também Jesus usou destas mesmas palavras para também falar para o povo quando estava juntamente com ele, quando ele estava aqui na terra. Olha o que Isaías 29, versículo 13 traz para nós. Porque por isso o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Vamos lembrar que o povo de Israel tinha todo um ritual, toda uma liturgia, toda uma forma de culto, né, para prestar a Deus. Eles tinham um templo construído. E os sacerdotes, sumos sacerdotes, e tinha todos os levitas, todas as pessoas que trabalhavam para que o templo, né, se mantivesse em constante trabalho. Mas eles abandonavam a isso tudo. E o povo também, muitas vezes, até não abandonava. Mas faziam isso, somente exteriormente, não no seu interior. Eles adoravam a Deus só na aparência, mas o seu coração estava longe de seguir os caminhos do Senhor. Engraçado que o próprio Jesus também vai combater sobre este assunto. E será que também é um assunto a ser combatido também nos dias de hoje? As pessoas também, será que hoje também não falam Senhor, Senhor, Deus, Deus, mas não está longe dos caminhos de Deus? Será que muitas vezes não somos hipócritas, fazendo de conta que somos bons, mas na verdade o nosso coração está longe de ter alguma bondade? Vamos ver também um pouco de palavras também de um outro profeta, Jeremias. Está agora lá em Jeremias capítulo 6, versículo 13 e 14. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um procede perfidamente. Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Bom, nós sabemos, em acordo com o módulo anterior, que após o reinado de Salomão, o reino de Israel foi dividido. E ficou, chamando Israel, as tribos do norte, que eram as 10 tribos, que ficaram com a sua capital em Samaria. E temos as outras 2 tribos, que é Judá e Benjamim, que ficaram com a sua capital em Jerusalém. Então, 10 tribos e 2 tribos no sul, norte e sul. Só que ambas elas, né, Israel e Judá, ambos eles não seguiram os caminhos do Senhor. Primeiramente, né, que teve suas consequências, foram as tribos do norte. E depois, as tribos do sul também receberão as consequências de sua escolha. Nós vamos ver agora uma das consequências, a consequência das tribos do norte. O que aconteceu? Está lá em 2 Reis, capítulo 17, do versículo do 1 ao 9. Está assim. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanasar, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributos. O rei da Síria, porém, achou em Oséias conspiração, porque ele enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava, como dantes, os tributos anuais ao rei da Síria. Então este o encerrou e o pôs em grilhões numa prisão. E o rei da Síria subiu por toda a terra, e chegando a Samaria, sitiou-a por 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e levou Israel cativo para a Síria, e fez-os habitar em Ala, e junto a Abor, o rei de Gozã, e nas cidades dos Medos. Assim sucedeu porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito.
debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e porque haviam temido a outros deuses. E andando seguindo os costumes das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e segundo o que os reis de Israel introduziram. Também os filhos de Israel fizeram secretamente contra o Senhor seu Deus coisas que não eram retas. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde a torre das atalaias até a cidade fortificada. Veja, o Senhor já tinha predito tudo isso, que isso iria acontecer. E assim foi que aconteceu. A tribo de Israel, que seriam as 10 tribos, que se dividiu, Israel e Judá, ficou assim denominado. Antes era tudo Israel, ficou de Israel e Judá. Então as 10 tribos que receberam o nome de Israel, também não fizeram conforme o que era para fazer para o Senhor, e foram dominados pelos assírios. E eles foram oprimidos, e tiveram que pagar impostos, foram escravizados. Foi a consequência das suas escolhas. Mas as tribos do sul também, os judeus, também, infelizmente, receberam as consequências de suas péssimas escolhas. Isso é lá em 2 Reis, capítulo 25, versículo do 1 até o 12. E está assim para nós. E sucedeu que, ao ano 9º do seu reinado, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém com todo o seu exército e se acampou contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 do 4º mês, a cidade se via tão apertada pela fome que não havia mais pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os 2 muros, e qual estava junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho de Arabá. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. Então prenderam o rei e o fizeram subir a Ribla ao rei da Babilônia, o qual pronunciou sentença contra ele. Degolaram os filhos de Zedequias à vista dele, vazaram-lhe os olhos, ataram-no com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Ora, no 5º mês, no 7º dia do mês, no ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém Nebuzaradão, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas de importância, até ele as queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. Então o resto do povo que havia ficado na cidade, e os que já se haviam rendido ao rei da Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou cativos. Mas dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Essa nação que foi escolhida por Deus, que estendeu seus limites em Canaã, acabou como as tribos do norte sendo cativas pela Síria. E as tribos do sul acabaram sendo cativas por Nabucodonosor. Veja só que interessante. O próprio Deus, se nós lemos a Bíblia toda, nós vamos ver que o próprio Deus, ele tinha já dito que o templo dele, se eles não obedecessem, o templo iria ser destruído. E assim foi. Veja que nós lemos aqui, foi colocado fogo no templo do Senhor. Então nós vemos que no Antigo Testamento, todas as histórias relatadas e contadas, nós não vamos ver tudo aqui, que o povo de Israel e o povo de Judá, né, essas 12 tribos divididas em 10 e 2, foram, na verdade, né, assoladas, conquistadas. O templo de Jerusalém foi derrubado, foi queimado, toda Jerusalém foi derrubado os seus muros, foi conquistada pelos babilônios, mas isso era para acontecer. Eles foram sendo cativos, foram para o cativeiro, depois nós vamos ver que eles voltam. É isso que relata o Antigo Testamento para nós. Depois eles voltam.
Eles reconstroem Jerusalém. Eles reconstroem o templo que foi construído pelo rei Salomão. É lógico que a reconstrução não teve a glória do primeiro templo, né? Mas eles reconstruíram. Esse templo é importante para quando nós vemos a vida de Jesus Cristo. O que nós temos mais ainda no Antigo Testamento, além de relatar essas histórias deles terem saído dos seus cativeiros depois de um período e ter retornado para a sua terra, ter reconstruído o seu templo, reconstruído na época de Neemias, de Esdras, reconstruindo os cultos, exatamente, eles voltaram a ter os cultos, acharam a Torá, começaram de novo, novamente, né, a seguir os mandamentos do Senhor. O que nós temos aí? Nós vamos até o último profeta do Antigo Testamento, que foi Malaquias. De Malaquias até o outro profeta, que é João Batista, que aí nós já vamos entrar no Novo Testamento, nós vamos ter aí um período de silêncio profético de 400 anos. Porque Deus, na verdade, ele não para. Embora nós falamos em período de silêncio profético, mas na verdade de silêncio não tem nada. Politicamente, socialmente, tudo continua acontecendo. Sim, nós podemos ver o que aconteceu, os macabeus, a revolta dos macabeus, as grandes guerras que teve. Nós podemos ver também Alexandre o Grande, né, que estava fazendo suas conquistas e reino erguendo e reino sendo destruído e isso, muitas coisas acontecendo, tudo para se cumprir as profecias, tudo para que tudo acontecesse conforme Deus colocou que iria acontecer desde o início. Desde a época do Jardim do Éden, tudo sendo organizado para que o Cristo viesse. E ele veio. Pois é nos próximos capítulos agora que nós iremos ver sobre a vida de Jesus Cristo. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Para poder entender o que quer dizer a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, basicamente o que nós temos depois de mais, que nós não vamos ver aqui todos os livros, nós vamos ver os profetas aconselhando, dizendo para continuarem nos caminhos do Senhor, porque senão serão dominados por povos e serão exilados. Eles não obedeceram e assim aconteceu, foram exilados. O templo seria destruído, foi destruído. Jerusalém seria derrubada, foi derrubada. Depois temos também os profetas dizendo que eles iriam retornar, um remanescente iria voltar e reconstruir a adoração ao Deus vivo. E assim aconteceu, voltaram. Mas tudo continua acontecendo, tudo se preparando para que Jesus Cristo pudesse vir a ser Salvador dos judeus? Não, apenas dos judeus não. Salvador dos israelitas? Não, apenas dos israelitas não. Mas iríamos aprender no Novo Testamento que Jesus, na verdade, viria não somente para judeus, não somente para israelitas, mas para quem quisesse. Todos os gentios, todas as pessoas que não tinham sangue israelita, também podem receber da sua salvação. E é isso que nós vamos aprender nos próximos módulos. Entender a questão do advento Jesus Cristo. Este homem, ou melhor, o grande Deus que veio à Terra em forma de homem para fazer uma grande missão por mim e pela sua vida, que ao qual nós não poderíamos realizar. Fique na paz do Senhor, espero que você tenha gostado até aqui, espero que você continue nos próximos módulos, onde nós entraremos agora na vida de Jesus Cristo. Espero que seja muito edificante e abençoador na sua vida. Fique na paz, Senhor, o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Tchau, tchau.